Se você conhece alguém que é mãe, que gostaria de participar com a gente, que pode ser muito abençoada nesse dia, então chama lá, clica na setinha aí no aviãozinho, chama essa outra pessoa para estar junto com a gente. Oi, Letícia. Olá, pastora, tudo bem? Tudo bom, querida? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. Ah, então tá bom. Então espero que o pessoal esteja escutando bem, né? Que É, bom, bem-vinda. Você é um amor. obrigada. Obrigada por aceitar esse convite de estar com a gente, para a gente compartilhar juntas, né? Sobre maternidade, sobre esse tempo nas nossas vidas, que é um tempo tão bonito, tão lindo, né? Cumprir um Verdade, propósito, um chamado de Deus como mãe, né? E eu creio que é algo bem especial. Então, para a gente é verdade. começar, quero convidar você para se apresentar, falar da sua família primeiro, depois um pouquinho da igreja, mas começar apresentando você, seu Uhum, marido, sua casa. O pessoal já entrou agora, acho que a grande maioria, mas o pessoal te conhecer. Vamos lá, fala uhum, aí, você apresenta. legal. Bom, eu queria, né, falar boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. Meu nome é Letícia, sou casada com o André. André, já fazem 10 anos. O ano passado fez 10 anos que nós casamos. Ah, Temos que 10 lindo. anos juntos. E nós temos uma filhinha chamada Esther, que semana passada completou 3 anos. Ah, que Então, tá gostoso. bem recente. E assim, a nossa família tem sido uma bênção, pastora. Desde que nós começamos, né, juntos, eu e o André já faz um bom tempo que nós estamos juntos e a gente tem vivido uma parceria. E a Esther veio para completar, eu creio que ela veio para completar essa nossa parceria, né? E nós temos aqui em casa a gente trabalha, a gente tem uma marmitaria aqui em casa, nós trabalhamos juntos, então assim, nós estamos o tempo todo juntos. Ah, Eu, o André é um e a Esther, desafio também, né? né? É um desafio estar o tempo todo junto. Sim. Porque a gente trabalha junto aqui dentro da nossa casa mesmo, é só nós dois, e aí a gente tem um ministério na igreja, então às vezes as coisas se misturam, mas a gente precisa se organizando para, né, cada coisa estar no seu lugar. Mas isso Deus vai dando graça. E nós estamos na igreja Nova Aliança daqui de Tatuí. Uhum. Nós passamos por 2 anos aí em Londrina com vocês, que foram 2 anos Isso. assim que para nós fosse um divisor. Nossa, nós somos muito transformados por Deus nesses dias, que nós aprendemos muitas coisas e Deus mexeu muito com a gente, assim, foi um período muito edificante para nós. E agora nós voltamos, né? Quando nós voltamos para Tatuí, já vai completar 4 anos que nós assumimos a igreja. A igreja Uhum. ela veio de uma transição do meu sogro, né, o pastor Beto. Então nós assumimos a igreja em julho de 2016 e estamos aqui na cidade para servir a cidade, para amar a cidade, né, como igreja. Deus tem nos ajudado a estruturar todas as coisas e temos nos envolvido. Realmente nós temos sentido um chamado de Deus nesse sentido de servir a nossa cidade, como a gente puder. Aquilo que Ele nos der, nós estamos aqui para servir e amar a nossa cidade. Então, acho que é isso Que que nós especial. Olha, temos vivido nesses últimos. você tem uma marca, viu, Letícia? Você tem uma marca de uma pessoa cheia de amor, então é muito lindo, é muito bom. Foi muito bom quando vocês estiveram aqui, Ai, você obrigada. serviu aqui na igreja com a gente, né? De tempo integral, trabalhando aqui, servindo, né, junto com o André. Mas você é uma pessoa que tem essa marca de, né, de uma doçura, né, um servir muito, muito amoroso, muito pronto. E a gente foi muito abençoado em ter vocês aqui, né? E Amém. foi muito bom mesmo. Então, eu creio que vocês são filhos dessa Bom, casa mesmo, a gente sente essa amém. alegria, essa liberdade de estar com vocês. E eu te convidei por isso, porque você tem uma menininha, a Esté, de 3 aninhos, né? E eu queria que a gente É, conversasse sobre isso um pouquinho, sobre como é ser mãe nessa faixa etária, como é que foram os seus desafios, a gente vai falar sobre essas coisas. Mas eu quero deixar uma perguntinha para você. E aí? Vai vindo mais um ou só é uma só e é só isso? Essa pergunta todo não, mundo faz ou pastor. não? Todo mundo faz. Mas assim, se desejo do nosso coração é que venha muitos. Eu sempre falava assim, eu quero ser mãe de muitos filhos. Ah, que Então, bom. assim, nós estamos querendo, estamos caminhando para o segundo.
Estamos querendo já o segundo. Ah, é Mas importante, não é tá nas verdade? mãos de Deus agora. Agora é a hora que Deus permitir. A hora que ele achar que é o tempo certo, vai vir. Mas eu acho importante isso. Assim, eu tenho dentro de mim Hum. que a importância de a gente ter mais filhos, não só um, a opinião de cada um. Mas assim, dentro de mim, eu nunca me vi mãe de uma filha, de um filho só. Eu penso que na Bíblia fala, né, que nós devemos ter filhos. Sempre fala no plural. Todas as vezes que eu li, eu reparei que Deus sempre fala no plural. Então, no mínimo dois. Interessante isso. Não é? Eu acho, eu Então também eu pensei, a concordo gente tem com que. você. Eu concordo com você. É Né? Eu importante ter quero ter mais. três, na verdade. Aham. Meu desejo, nosso desejo aqui em casa é de termos três. Mas eu penso assim, que no mínimo dois tem que ser. Acho que é Mas aí importante, é a né? opinião de cada pessoa. Aprender a Uhum. dividir. Eu acho que trabalha muitas coisas no caráter Sim, da criança. trabalha. Né? Claro que tem pessoas que não podem, a gente até entende, né? Mas assim, Sim, eu sim. concordo com você, porque eu acredito que a família precisa, a dinâmica da família com mais, né, é muito importante, porque um É. só é muito difícil. Depois fica sozinho, tem, né? Acaba Exato. sendo Uma, muito uma, uma mimado. questão que eu e o André. E uma questão que eu e o André nós colocamos, eu falo assim, quem vai cuidar de nós quando nós ficarmos velhos? Né? Uma pessoa só vai sobrecarregar muito ele. Então, a gente precisa gerar outras, a gente precisa pensar no nosso futuro. Ai, ai, ai. Mas a Bíblia fala para multiplicar, né? Encher a terra e É, multiplicar. Então é importante também que a gente realmente possa, né, ter mais, né? Porque um só não é multiplicação, não é verdade? sim, é Então, verdade. Eu penso assim também, pastora. então vamos conversar aí. Eu queria que você compartilhasse agora o seu lado de mãe, né? Qual foi o Uhum. maior desafio, né, que a maternidade trouxe para a sua vida, né? Em que áreas você acha que você cresceu depois que você se tornou mãe? O que é que você acha que Deus quis produzir no seu coração através da maternidade? Agora eu não estou falando tanto dos filhos, mas queria falar de você mesmo, sabe? Uhum. Se você se tornando Sim. mãe, o que é que isso produziu em você? O que é que você acha? Olha, pastora, eu estava pensando nisso esses dias, já faz um tempo que Deus tem mexido muito, acho que faz, um bom tempo que Deus tem falado comigo sobre isso, e eu creio assim, o que Deus produziu dentro de mim foi um senso de responsabilidade, no Uhum. sentido de, eu estava até me lembrando que logo quando eu engravidei, eu soube que eu estava grávida e eu estava andando na rua e um carro quase me pegou, assim, sabe quando a gente leva um sustinho que a gente vai atravessar e o carro passa muito perto, aí eu lembro que eu pus a mão assim na minha barriga e falei, meu Deus, meu bebê. Acho que foi a primeira vez que eu falei assim, não, eu preciso cuidar desse bebê, né? Então eu acho que a maternidade gera um senso de responsabilidade e no sentido também, assim, né? Eu falei, no sentido de eu ter uma criança, que estava desde a gestação, mas também de que agora eu educo e eu crio um ser humano, uma pessoa. E qual é o adulto? Eu penso muito nisso. Qual é o adulto que eu desejo que a Esther se torne? Quem eu quero que ela se torne quando ela crescer? Então, quando eu me tornei mãe, eu pensei muito nisso, no sentido de qual vai ser o meu legado que eu vou deixar para ela. Eu lembro que quando eu já estava grávida, eu ficava pensando muito nisso. Qual é as marcas que eu quero deixar na vida da Esther? Qual é o legado que eu quero deixar? Quem eu quero que ela se torne? Quem Deus quer que ela se torne? Então, eu acho que isso gerou muito essa responsabilidade, porque a gente tem filhos e a gente tá gerando uma pessoa, né? E aí muitas vezes a gente fala assim, ai, esse mundo é muito mal, esse mundo, né? Ai, eu não quero ter filhos porque o mundo é ruim demais, é mal demais. Mas eu preciso gerar filhos bons, então, para tornar o mundo melhor. Eu penso Amém. nisso, Que né? especial. De Importante preparar isso, essa né? geração. Que você está falando bem importante. Eu E acho que, na verdade, tem a ver com a gente tirar os olhos de um egoísmo, né? Que a gente tem. sim, Eu acho que a maternidade ajuda a gente a colocar os olhos no, né, no outro. Então, a gente deixa de comprar coisa pra gente, a gente deixa de pensar na é verdade. gente, a gente começa a pensar que precisa guardar, proteger, ensinar. Mas o importante é tira os olhos de nós mesmos para colocar os olhos num outro ser, né? Numa outra pessoa, em Sim, alguém que você está gerando, que você está formando, não é verdade? Isso é muito exatamente. Não lindo. é mais só nós. Não é mais o que É, é só bom para mim, né? Eu começo a pensar que eu preciso, né? Pensar numa outra pessoa além de mim.
E isso eu acho que isso é Exato. maturidade. Acho que Deus É, usa isso tudo para nos amadurecer, né? A gente pode. Hoje em dia a gente tem ouvido tanta coisa assim, né, Letícia? Tanta gente que diz assim, acho que eu quero ter um cachorrinho, porque dá menos trabalho, né? Eu quero ter um sim. gato, né? Eu quero ter um bicho em vez de ter um nenê, né? E muitas vezes também, às vezes, eu já escutei, uma vez estava na igreja conversando com umas adolescentes e elas estavam perguntando da Esther, e eu falei, e vocês? Tem que ter muitos filhos, brinquei com elas. Elas, não, pastora, um filho só, Deus me livre, já vai ser difícil. Aí eu falei, não, nós não temos que pensar dessa maneira, eu preciso gerar pessoas boas, né? Até nisso, foi nessa conversa que eu parei para pensar nisso. Eu falei assim, não, a gente precisa incentivar as pessoas a educar bem seus filhos, a gerarem filhos para povoar um mundo de pessoas boas, Para né? transformar o E é mundo, né? isso que para transformar, exatamente, porque não adianta a gente só ficar reclamando, só ficar murmurando e nós não fizemos nada. É Acho que a verdade. gente também não vai mudar o mundo sozinho, Mas mas a é gente tem uma que fazer a nossa contribuição que a parte, gente pode né? ter. É isso aí, é isso Exatamente. aí. Eu penso nisso, então eu acho que isso transformou em mim, Então, vamos lá. Qual como foi mãe. o maior desafio na educação da Esther que você sentiu? Assim, pensa aí, eu até deixei umas opções para você, porque pensei assim, puxa vida, Uhum. às vezes algumas de nós temos muita dificuldade, por exemplo, de criar rotina, de colocar a criança para dormir, daí outras têm dificuldade de tirar uma chupeta, outras têm uma dificuldade de, né, enfim, de desfraldar, não sei. Pode ser até que não seja nem essas coisas que eu estou Sim. falando para você. Mas qual foi o maior desafio que você enfrentou na educação da Esther e o que você fez? Como é que você venceu esse desafio? Conta para as meninas aí. Olha, pastora, a Esther, eu falo assim que eu acho que eu fui muito abençoada por Deus. Ela não me deu trabalho no sentido de quando eu fui ter no parto, foi um parto ótimo, rápido, né? Foi Assim, normal o Deus seu me ajudou parto? muito. Foi normal? Foi normal Que legal. e eu dilatei muito rápido, foi muito, muito tranquilo, assim, sabe? Então foi bênção de Deus mesmo. Eu falo, brinco assim, tenho até medo dos próximos, porque foi tudo tão bom no primeiro, né? E nenhum é igual ao outro, então eu fico meio ansiosa. Mas, Ah, com relação a desfraude, ela desfraudou muito rápido. Em 2 semanas, ela entendeu que tinha que fazer xixi no vaso e pronto, sabe? uau! Foi muito tranquilo, porque assim, também ela já ia na creche. Ela já tava, ela vai Ah, na creche, então tinha eu de um lado e as tias. E eu fiquei esperando, as tias da creche falou assim: vamos começar o desfraude, mãe? Falei, vamos. E aí foi uma parceria. Então, mais 2 semanas, exatamente. Ela parou de fazer, ela desde quanto entendeu e tempo, pedia pra Letícia? ir. Desde quanto tempo ela vai na creche? Ela diz, desde quando ela vai? Desde 1 ano e 5 meses. Um ano e Um ano, cinco e- um meses. ano e 4. Então ela foi bem Uau, novinha. bem Ela, novinha. ela já andava, mas ela não falava direito, mas ela foi bem novinha. E porque como eu trabalho na cozinha, pra gente era muito difícil manter ela ali junto com o fogão, era forno quente, e ela estava naquele período, ela estava começando a andar. Então a gente achou meio arriscado de manter ela ali naquele ambiente. Foi a hora que a gente conseguiu, a gente orou e acho que Deus abençoou muita gente com a creche. Mas então, a minha maior dificuldade com ela, assim, que a gente encontra, é na rotina. Uhum. A rotina dela. Eu, pessoalmente, gosto de as coisas muito meio na rotina, meio certa. Só que nunca dá certo. Eu planejo meus dias e sempre há algo que muda tudo. E a Esther, eu percebo que ela precisa dessa rotina. Toda criança, né? Precisa de uma rotina. A horário de acordar, horário. E quando nós estávamos com as aulas na creche, isso estava acontecendo bem. A gente já tinha se entrado nessa rotina. Mas quando entrou essa quarentena, que aí eu trabalho junto, e aí ela tava ali, e era um momento que eu não podia dar atenção para ela, porque eu tenho um horário a cumprir, né? Tudo. Então, bagunçou tudo. Eu lembro, eu fiquei a primeira semana de quarentena, a gente ficou aqui num auê, assim, sabe? Foi bem difícil. Eu lembro até que comecei a perguntar. Eu tenho uma cunhada que é professora, mandei mensagem para ela, falei assim: o que você faz com a rotina? Então, assim, para mim foi muito difícil nesse momento de criar essa rotina, que até hoje é difícil, porque nós não temos uma rotina certa aqui em casa. A gente trabalha, né, no período da manhã, até o horário do almoço, mas aí tem
as atividades da igreja, é uma coisa que não é todo dia, não é no mesmo horário, né? Então, sempre acontece uma coisa ou outra que a gente precisa mudar. Então, tem muitas outras demandas que contam que a gente não consegue alinhar. E isso a Esther sofre, e para mim é meio complicado. Tá? Então, tem dia que ela dorme 8 horas da noite, tem dia que ela vai dormir às 10, porque a gente vai na igreja, e quando tem movimento, ela tá acordada, ela não dorme fora. Então, Eu dá esse acredito desequilíbrio pra que gente. esse é um desafio muito grande para quem é pastor, né? Assim, É, a gente tem uma rotina e não tem uma rotina, né? Tem coisas que a gente precisa exato. fazer, mas tem coisas que interferem nessa rotina e a gente não está esperando. É uma visita que você precisa fazer, é um telefonema que surge, é uma pessoa que você tem que atender, é uma reunião extra que apareceu, e essas coisas, daí a gente não consegue fazer uma rotina. A gente sofre, a criança também sofre bastante, a gente percebe que a criança que não tem rotina, ela sofre, porque daí ela cria alguns hábitos e algumas situações, né, de não dormir, de ter um pouco de dificuldade para encontrar o sono e algumas coisas assim, né? Exato, e é isso que foi que começou a acontecer com a gente. Nessa primeira semana, a gente viu a Esther era outra criança. Ela tinha umas liberdades que nunca teve, né? E a gente falou assim, não, o problema é a rotina. Aí o que a gente começou a fazer? Tentar esquematizar. E assim, eu precisei primeiro encontrar qual vai ser a rotina que vai adaptar melhor. Que é aquilo que a senhora falou. Cada casa também tem uma rotina, tem um esquema, né? Então eu precisei tentar eu me adaptar a ela, na verdade. Na hora que eu termino o trabalho aqui, que eu acabo de limpar tudo, então é a hora que eu consigo dar atenção total a ela. Então eu coloquei, nesse horário eu terminei, a minha atenção é para ela, pelo menos ali um período, aí a gente faz uma atividade, a gente tá junto, aí tem horário para dormir à tarde. Então eu tô tentando esquematizar, me colocar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser muito flexível. E isso, assim, tem acarretado algumas coisas que eu não consigo organizar o horário dela de dormir, mas também ela é muito boazinha nesse sentido também, assim, ela dá um pouco de trabalho porque ela não quer dormir sozinha no quarto dela, ela dorme no quarto dela desde quando ela nasceu, a gente sempre já colocou ela no quartinho dela, mas ela quer que a gente fica lá, e aí demora, então isso pra gente é uma dificuldade, mas eu vejo que é tudo por conta da rotina, da gente conseguir organizar, na verdade. Isso. Então, não sei se você já ouviu, né? Mas de vez em quando eu vejo que tem várias linhas aí de educação de filhos, né? Tem algumas linhas mais rígidas com você fazer esses horários e você deixar a criança lá, e mesmo que a criança chore, tá. E também tem algumas linhas mais flexíveis, que acham que a criança deve ficar com a mãe, com o pai, que, né? Eu especialmente sigo duas linhas só para ouvir, para ler e tal a respeito disso, né? E isso é bem interessante, porque é algo diferente, né? Tem a ver bastante com a própria personalidade da gente, como é que a gente encaminha. E também tem a ver, sabe, eu acho, Letícia, com o primeiro, segundo, terceiro filho, porque às vezes acho que quando você tem o segundo e o terceiro, você já tem uma rotina, né? E aí acaba, o segundo e o terceiro encaixam melhor nessa rotina que você já criou, né? O primeiro é tudo muito novo, para quem está começando, né? A gente acaba fazendo não coisas... tem experiência. A gente acaba fazendo coisas com o primeiro filho que acaba não fazendo com o segundo, né? Porque daí a gente acabou cedendo, essa coisa mesmo de ficar no quarto, ficar, né, tentando fazer dormir, e essa coisa toda, né? A gente deitava com o Pedro, a cama dele era grande, não era nem berço, era uma cama, a gente entrava no berço para ele dormir, imagina. O André e a Ana já sabiam dormir sozinhos, já dormiam sozinhos na cama deles e tal. Então, eu tô falando aqui que a gente muitas vezes acaba no primeiro filho fazendo coisas que no segundo a gente tem mais experiência e menos medo do que a criança vai sentir, mais segurança, né? E acaba sendo mais tranquilo, não é verdade? Eu acho que sim, porque até então, que nem eu vejo na minha experiência com a Esther, eu não sei como vai ser. Então, a gente tenta, deu certo. E eu acho que quando vir no próximo, você já passou por aquilo, então mais ou menos ali, tudo bem que cada filho é de um jeito, mas você já sabe mais ou menos o caminho, né? Eu imagino que é isso mesmo. É. Bom, aqui
Quando a gente foi ter pôr ela para dormir, desde pequena, a gente tentou seguir essa linha dela dormir sozinha. Assim, eu sempre não, desculpa, de deixar ela lá, eu ficava com ela, eu tentei fazer ela dormir sozinha, mas eu não consegui. Mas ela nunca ia dormir na minha cama. A gente sempre fez de dormir lá. Ela dormia no berço dela, e agora ela dorme já na cama, então a gente vai lá, a gente fica um pouquinho, eu já aviso, ó, eu vou ficar só um pouquinho aqui com você, depois eu vou pra minha cama, que lá é o meu lugar. Então ela tá começando a entender esse processo. Ah, Então, que bom, tamo que indo, legal. estamos no caminho, tô tentando. Estamos juntos, estamos aprendendo. Então, a gente aqui já falou várias vezes nas lives aqui que a gente indica 2 livros, né? Bastante, especialmente tem uns 2 ou 3 que a gente super indica, que a pastora Simone usa muito aqui nos nossos cursos, tudo. Eu até trouxe, mas eu não sei se os seus estão aí perto, né? Mas Então aqui também. eu queria que você mostrasse o livro do Pastoreando o Coração, sabe qual que eu tô falando? Você tá aí fácil? O Sei. meu tá aqui, mas Tá o meu aqui, tá ali peraí. atrás, guardadinho, que é Esse daqui, né? Pastoreando o Coração da Criança. É um livro que a gente Aqui, acho que melhorou. isso, que a gente tem super recomendado esse livro, já falado aqui um monte de vezes a respeito dele. Eu falei sobre um outro também, A Chave do Coração da Criança, que eu também gosto bastante, né? E a gente também tem super recomendado também aquele que fala das linguagens de amor, né? Mas para criança. Ah, é as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens de amor para criança, que eu acho que ele é bem interessante também. São livros que acho que pode ajudar muito você a aprender a discutir algumas coisas que tem ali, que eu achei muito legal, né? Então, eu queria que você pensasse assim, quando você leu um desses livros aí, né? Especialmente esse primeiro que a gente citou, se você pudesse dizer uma coisa que você leu nesse livro que você acha, puxa, isso me ajudou muito, isso me fez pensar, puxa, eu acho que eu precisava viver isso aí mesmo, eu não tinha percebido, desse livro Pastoreando o Coração da Criança. Conta pra gente aí. Pode ser 2, bem rapidinho? Não, pode ser 2, a gente tá com o tempo tranquilo. Tem uma coisa, mas assim, são 2 chaves que eu achei muito legal. Uma que eu já mais ou menos estava seguindo, que a gente precisa ter um objetivo quando a gente vai, na hora da correção dos nossos filhos, né? Eu preciso entender por que eu corrijo meu filho, por que eu disciplino, por que eu educo ela, né? No caso da Esther, o autor ele fala muito sobre para que ela possa amar e glorificar a Deus. Então, eu tendo isso em mente, que eu estou criando um filho para que ela possa glorificar a Deus, então nisso eu entendo até qual é o meu limite, como que eu posso corrigir ela, disciplinar ela. Eu achei isso muito importante. O porquê que eu vou educar ela, quais são, como posso dizer, as marcas que eu preciso ensinar ela, né? Porque aquilo que ela aprende ela vai vivenciar na infância dela, ela vai carregar para a fase adulta, ou até mesmo para quando ela for ter os filhos dela, ela vai levar. E é muito interessante isso, porque eu vejo a Esther hoje, ela é assim, todo mundo fala, ela é muito parecida com o André, né, com o pai, mas a personalidade é inteirinha minha. Então eu vejo ela, eu falo, nossa, eu já vi minha mãe falando sobre isso que eu fazia. E tem algumas coisas que eu me lembro que eu fazia aquilo e ela faz, é muito igual. Então, assim, eu vejo quanto isso realmente traz para nós, né, essas marcas para depois. Então, eu preciso entender que eu preciso criar ela para glorificar a Deus. Então, tudo que muito eu for legal. Fazer precisa ser com base bíblica. Eu preciso entender que esse é meu objetivo quando eu estou educando alguém. Eu preciso criá-lo para obedecer, para glorificar, para conhecer a Deus, né? E o segundo ponto? Exato. E o segundo, que aí eu acho que vem na sequência, que é fazer ela obedecer, né? Essa obediência, gerar essa obediência, principalmente na fase que ela está, né? Que o livro fala muito sobre, nesse período da infância até a pré-escola, de que eles precisam entender que ela precisa obedecer. A pastora Simone, esses dias, eles soltaram um videozinho que ela fala sobre isso, do tia, né? Que é total, imediato e com alegria. E é interessante que com a Esther, agora, a gente repara aqui em casa que quando ela completa o ciclo da idade dela, com 2 anos aconteceu isso e agora com 3 anos. É muito incrível, mas no dia que ela completou 3 anos, parece que mudou a criança. A criança muda.
sabe? Assim, a gente conseguiu reparar isso. E nesses dias que ela completou, né, que ela completou esse ciclo, eu percebi assim, ela sempre foi uma criança muito obediente, mas ela não tem sido obediente na parte imediata, sabe? Aham. Ah, já vou, mamãe. Esther, vamos pegar os brinquedos, é hora de você guardar os seus brinquedos. Ah, já vou. E demora, né? Para poder recolher os brinquedos. Ou às vezes vai resmungando. Já com 3 aninhos já vai Aham. batendo pé resmungando. Que Ai, coisa, já né? vou. Fala de um jeito assim, né? Então, eu preciso. Ele fala muito sobre isso. A gente precisa ensinar os nossos filhos que ele precisa obedecer e precisa ser algo total, né, imediata e com alegria. Então, gerar essa alegria no coração dela. E isso é uma coisa que ele fala muito, no sentido de quando eu vou disciplinar, assim, ó, eu estou te disciplinando porque eu estou obedecendo a Deus. E por isso você também precisa me obedecer. Ela entender que aquilo tudo serve para quê? Para ela poder obedecer a Deus. Deus sempre precisa ser o centro, o foco, né? Queria comentar com você assim, eu estava lendo também sobre 5 métodos de trabalhar o comportamento da criança, né? Sobre 5 métodos, então, e estava falando sobre, primeiro, sobre pedir, né? Você pede para a criança fazer aquilo, você, por favor, faz tal coisa e tal, né? O segundo é você dar Uhum. ordem a respeito daquilo, né? Você, não, você vai fazer isso agora. Então é bem interessante que o autor estava falando que o primeiro aspecto é o mais importante. A gente precisa aprender a educar os filhos a obedecerem quando a gente pede. O segundo, porque no Uhum. segundo, normalmente, quando você dá uma ordem, você acaba mudando o tom de voz, né? Você está mais É, forte, você vai colocar aquilo como uma, né? Mas é bom a criança aprender pelo primeiro, não pelo segundo, né? Porque o segundo muitas sim. vezes é ruim, e conforme o tipo de personalidade da criança, ele recebe mal. O terceiro é oferecendo um toque físico. Junto com aquela ordem, com aquele pedido, tem um toque físico de abraçar, de segurar, de estar perto. E eu estava lendo e o cara fala assim, o autor fala, olha, esse é um método importante de fazer, especialmente diante das pessoas, né? Ainda mais nos dias que a gente vive, que correção é uma coisa que precisa ser tomada com bastante É, sabedoria, né? Mas ele fala é muito sobre verdade. abraçar, sobre tocar e, através daquilo, você levar a criança à obediência. Principalmente nos 2 aninhos, dos 2 aos 4, que eles falam que essa idade da birra, né, da manha, da mudança de sentimentos, ele ainda não consegue lidar com a frustração, né, ele não consegue lidar com o não. Quando ele está brincando, não dá Uhum. certo, chora porque não está dando certo, né, é uma fase bem das emoções que elas não sabem administrar, né, estão imaturos na emoção. Sim. O quarto aspecto é o castigo, né, daí o castigo ele pode ser brando, pode ser mais forte, envolve ficar sozinho, envolve pensar naquilo, envolve a correção física, envolve uma forma assim, mas ele tem toda uma maneira de você realmente trabalhar essa, essa, essa fase aí, né? Porque ela acaba sendo, se Uhum. você apelar sempre para esse aí, ele tem que ser o último, né? Porque daí você não, Uhum. você vai acabar, na verdade, é, indo sempre para aquele. E isso é ruim também, a criança não precisa, não pode aprender, Sim. né? Só por esse. E por fim, é a mudança de comportamento que o autor coloca, que é você oferecer uma coisa em troca. Sabe? Quando você fala assim, ah, então faz isso para a mamãe que eu vou te dar isso. Né? Faz isso que você vai ganhar Uhum. esse sorvete. Né? Então, esse é o que menos deve ser usado, mas deve ser usado também, porque também a gente não pode, se a gente só usa esse, é uma manipulação, né? E a criança aprende a É. manipular. Ah, então tá. Então, se eu ganhar se eu vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar, né, o doce. Eu vou comer porque eu vou ganhar a Sim. sobremesa. E não pode, eu não posso comer só porque eu vou ganhar a sobremesa, né? Uhum. Então, em alguns momentos você pode usar isso, claro que pode. Mas eu achei bem interessante ele colocar esses 5 níveis de maneiras de você disciplinar ou ensinar a criança, como cada um tem um momento certo para você usar e como você não É isso que eu tava pode pensando. usar sempre o mesmo, né? O primeiro é o ideal, Uhum. mas nem sempre a criança vai aprender pelo primeiro, Dá certo. nem como você está Depende, acho falando. que da situação, né, pastora? Uhum. E do próprio treinamento que você vai fazendo com a criança, né? Sim. Porque educar Sim. tem muito a Isso ver que com você falou treinar, né? sobre
esse que você falou, né, sobre você dar uma recompensa, alguma coisa, eu precisei usar, não é uma coisa que eu também realmente não... A linguagem de amor da Esther é presentes, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão ela pensa que tudo pra ela é presente, é bom, né? Uhum. Mas, quando eu fui tirar ela da chupeta, porque o que acontece? Eu vi a necessidade, né, de tirar, eu fui indo aos poucos. Ela começou durante o dia, falava assim, ó, não, hoje tá de dia, nós não vamos chupar, tá bom? E aí, porque ela ficava na caixa, ela não chupava, ela sempre chupava na hora de dormir. Então eu comecei um tempo com isso, colocando só na hora de dormir. E aí, falei assim, bom, agora acostumou, eu preciso para um passo maior, né? E aí eu falei assim, filha, vamos dar chupeta pra mamãe pra gente poder dormir, vamos dormir sem chupeta. Fui conversando com ela, aí o primeiro dia ela não quis, aí eu fui indo, aí até que um dia, ela, sabe assim, ela chorava muito, ela falava, hoje não, né, a gente ia na conversação. Aí um dia eu cheguei e falei assim, eu lembro que eu não estava conseguindo, eu falei, Espírito Santo, você precisa me ajudar. Eu preciso de uma estratégia, né? Ser mais. Também não queria ser muito rude com ela, porque, né, é uma dependência que a criança tem com a chupeta. É verdade. E aí eu lembro que um dia eu tava com ela, eu falei assim, filha, ela gosta muito de princesa. Eu falei assim, você já viu alguma princesa chupando chupeta? Ela parou, pensou, falou, não. Eu falei, aí comecei a falar o nome das princesas. A princesa fulana chupa? Ela, não, a ciclana. E comecei a me contar. Ela falou, não, mamãe. Eu falei, e a princesa Esther? Chupa chupeta? Ela parou, não vai chupar mais chupeta. Eu falei, não, então tá bom. Aí ficou uma noite, aí foi na segunda noite, aí ela sempre assim, aquela negócio, ela querendo a chupeta. Eu falei, mas você é uma princesa, você falou que não chupa. E aí até que um dia eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, se você ficar 2 semanas sem chupeta, eu vou te dar uma surpresa. E ela ficou naquilo. Aí toda vez que ela falava assim, mamãe, eu quero chupeta pra dormir, só um pouquinho. Eu falei assim, mas você quer chupeta? Eu posso te dar, mas não vai ter surpresa. E ficou nisso, até que ela ficou. Não chupou mais, desde o primeiro dia, ela não chupou mais. Aí eu comprei uma coroa de princesa, uma roupa de um pijaminha de princesa, porque a gente tava falando que ela era uma princesa, e deu certo. Que legal. Então, assim, eu acho que existem, né? Você tem que ir indo devagar e vai se encaixando. Eu acho que essas formas que você falou, vai muito dependendo da situação que você precisa, e né? da própria Tentar criança, saber administrar né, isso. Letícia? Cada um tem temperamento, então alguns reagem bem a uma coisa, outros reagem bem a outra coisa, né? Quando a gente fala da linguagem de amor, ele fala que os bebês precisam das 5 linguagens de amor, de todas as formas de linguagem de amor. Quando ele vai crescendo, você vai observando, como você falou aí, o tipo de linguagem dele, e aí você pode trabalhar com o tipo de linguagem, porque a linguagem de amor dele vai fazer ele corresponder melhor. Normalmente a linguagem que ele manifesta a você é a linguagem que ele quer receber. Né? Com criança é assim. E isso ajuda muito ele, então, a perceber quando é que ele... Né? O que ele está desejando, o que ele está precisando naquele instante. E isso é bem interessante da gente trabalhar com as crianças. É uma dica bem legal essa que você deixou. Quero falar uma coisa para você, para fazer uma pergunta para você sobre isso. Olha só. Existem 4 tipos de pais, né, que nós vivenciamos na nossa casa e que nós podemos ser, né? Pais dominadores, que são aqueles pais que impõem muito, que usam muito aquele segundo lá, tá? Norma, da regra, vai obedecer, tem que obedecer e é para obedecer, né? Pais meio tipo generais, né? Segundo tipo de pais são os pais negligentes, aqueles que são ausentes mesmo, não estão presentes, né, em momentos importantes, acaba trabalhando muito, estando muito fora, situações assim. Terceiro tipo de pais são os pais permissivos, aqueles que deixam, que liberam tudo, porque não gostam muito do atrito, né, da dificuldade, acaba deixando e vai fazendo a vontade da criança, tudo. E por fim, os pais amorosos e firmes, que é o nosso alvo ser, né? Ser firme, ser amoroso ao mesmo tempo, para conseguir levar a criança nesse lugar que ela precisa estar, né? Eu queria te perguntar, cada um de nós temos uma tendência a ser aqueles pais ali anteriores, a gente luta para não ser, mas a gente tem uma tendência
Às vezes pelo tipo de família que a gente veio, às vezes pela personalidade da gente, algum jeito da gente. Desses três anteriores, qual seria o que você teria tendência de ser? Ah, isso é muito fácil de resolver. Eu tenho uma grande tendência, que é algo que eu tenho que me controlar muito, é de ser dominadora. Porque assim, eu às vezes eu penso assim, não, é certo, tem que fazer do jeito que eu quero e da minha forma, né? Se as coisas não saem desse jeito, às vezes mexe comigo. Então, eu tenho buscado muito de Deus mesmo para não ser desse jeito, né? Para ser realmente amorosa. Não que eu seja muito rude, mas a minha tendência é sempre ser mais firme com ela. Não, é não pode, não é não. Eu não volto atrás daquilo que eu falei, né? Uhum. E às vezes eu tenho que ser um pouco mais flexível. Então, eu penso assim que eu acho que eu me cobro muito com relação a isso e acho que às vezes eu sinto que eu sou firme demais. Eu acho que eu sou mais tendenciosa para ir para os dominadores, ser muito firme, do que negligentes, eu acho que não. E permissivos, eu acho que também não. Eu acho que eu sou mais para o outro mesmo. Bom, Eu acho que sou mais firme. mas é interessante da gente pensar sobre isso, né? Porque a gente acaba refletindo muito também a Sim, educação que a gente teve, o jeito que a gente foi criado, né? E sim. a gente também luta bastante para não ser, não repetir os mesmos erros, aquilo que a gente quer Exato. fazer diferente. E todo mundo, né? Não teve nenhum pai e mãe perfeito e não vai ter, né? Então a Sim, gente exato. precisa ficar bem consciente disso, mas a gente pode realmente se focar em ser pai e mãe melhor do que a gente foi, do que a gente recebeu na nossa. Ser, né? Perfeito não vai ser, mas também como é que a gente vai realmente se colocar nesse lugar de educar os nossos filhos. E acho que hoje tem tantas ferramentas que a gente pode aprender, que a gente pode buscar em Deus, aprender com, né, com Deus mesmo. Sim, E eu acho que, para mim, uma das coisas mais importantes, mais chaves, é poder ler a respeito nesses livros. E quando a igreja tem, né, um curso disponível, como a gente tem aqui, eu acho que é uma coisa tão boa, sim, porque você consegue ouvir outros pais falarem, né, nos cursos, porque a gente exato. Se compartilha, se identifica. identifica, e às vezes a gente pensa que só a gente está passando por aquilo, né? Só o nosso filho Uhum. dá esse tipo de trabalho, ou só eu, né, estou vivendo isso aí, só eu sinto isso aí. Então, acho que é tão importante a gente poder conversar com pessoas de confiança nessa época, abrir o nosso Sim, coração, falar sobre isso, né, ouvir o que outros pais estão vivendo, não é verdade? Eu acho eu que é uma. acho que é. Até inclusive logo quando a Esther nasceu, foi uma leva de crianças nascendo dentro da igreja. Então, assim, é um monte de criança, tudo na mesma idade. Uhum. E aí eu lembro que a gente sentiu a necessidade, até que o pastor Wagner, a pastora Simone veio, a gente fez tipo, uma conferência para pais. Então, para como os pais lidar, porque é uma necessidade que nós temos. Realmente, como você falou, nós nunca vamos ser perfeitos, mas a gente precisa tentar melhorar a cada dia, né? E isso vem muito com as instruções, com a ajuda, com a nossa busca de tentar realmente fazer algo diferente. Isso é muito importante, acompanhar outras pessoas, né, até profissionais na área que, no caso, os pastores, sempre trabalham já direto com essa fase, pode nos orientar, pode nos ajudar, porque, de fato, a gente não consegue realmente saber todas as coisas. Isso é uma outra coisa que a gente aprende quando a gente é mãe, que a gente não sabe tudo. A gente pensa, mas não sabe, É. né? E é igual casamento, né? Como a gente se prepara para o casamento, a gente precisa se preparar para ser pai e ser mãe, né? Aprender, Exato. conhecer, saber se identificar com as situações, poder tirar coisas importantes que a gente pode, na verdade, né, apresentar. Mas Uhum. sobre aquele livro As Cinco Linguagens do Amor para criança, o que que você diz dele assim? O que que tem uma dica nele assim, pelo menos que foi bem importante para você, que você acha que contribuiu bastante? Eu sei que é um livro que você gostou muito, né? Sei. E, e você foi muito abençoado. Você falou para mim, é um livro que eu gostei demais, que Deus tem me ajudado muito a lidar com a Esther. Então, o que que você tiraria de dica nesses cinco linguagens de amor para criança? Esse é um livro, na verdade, professora, que eu acho que ele me ajuda em muitas coisas, assim, Uhum, né? Não só na maternidade, mas me ajuda a entender, identificar com as pessoas.
com relação a isso, né, a maternidade, uma coisa que eu percebi assim, isso nos ajuda a entender a criança. Eu preciso entender como que eu vou alcançar o coração dela. Aquilo que a gente já estava falando um pouco antes, né? Eu identifiquei que a linguagem do amor da Esther, no caso, é presente. Assim, foi pensando várias vezes, eu falei, não, acho que não é essa. Eu ia sempre vou tentando identificar, né, com ela. E é como você falou, quando a criança é bebê, ela realmente precisa de todos, porque ela está se descobrindo quem ela vai ser. E conforme ela vai crescendo, a gente vai identificando o que atrai ela, como ela se sente, como ela vai se sentir aceita, né, no ambiente. Então isso me ajuda muito a eu conseguir tocar o coração dela. Se eu quero que ela aprenda alguma coisa, vai me ajudar, que nem no caso que eu falei da chupeta, para poder tirar a chupeta. Foi uma ferramenta para eu poder conseguir fazer com que ela entendesse aquele processo que ia acontecer. Se fosse uma outra linguagem, eu ia ter que tentar identificar em cima daquilo que ela fosse entender, para alcançar o coração dela. E uma outra coisa também que me ajuda a identificar os traços que ela precisa ser trabalhados no caráter dela, né? Que, no caso que a Esther gosta muito de ganhar presentes. E ela, assim, ela brinca comigo, quando ela quer alguma coisa pra mim, ela fala assim, mamãe, fecha os olhos que eu tenho uma surpresa pra você. E ela vem, ela pega o brinquedinho e fala, tô, surpresa! Agora você me dá não sei o quê. Sabe? Ela, tipo, me dá uma surpresa. Agora eu posso fazer isso? Então ela já vem com uma outra ideia no negócio. Ou então, quando a minha avó, assim, minha tia sempre gosta, dão muito presentes pra ela. E aí, outro dia eu vi assim, ela soltou assim: ai, eu amo a Bisa. Ela me dá presentes. Sabe, eu falei assim, aí que eu preciso parar e entender. Eu falei assim, não, ela precisa amar a Bisa independente dos presentes. Importante, né? Então isso me ajuda a identificar aonde eu vou ter que trabalhar mais no caráter da minha filha. E uma ferramenta de que vai me ajudar a trabalhar esse caráter, né? Então eu acho que isso é muito importante. Para mim me abençoa muito e abre assim muita visão com relação a isso. Como eu vou alcançar o coração dela para fazer aquilo, o propósito que eu tenho na vida dela. Eu acho que uma das coisas mais importantes também nessa fase, e é difícil de trabalhar, a gente vai aprendendo, né? Porque, na verdade, a criança não pode também só obedecer por obedecer, né? Ela precisa entender porque ela está obedecendo e ela precisa fazer isso de coração, né? Então, eu acho que trabalhar isso, a motivação lá dentro, porque às vezes a criança aprende só, vamos dizer assim, eu aprendo que eu tenho que obedecer, mas é só por fora. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas entende o que eu quero dizer? Então, eu aprendo até um comportamento que alguém gosta, eu aprendo uma maneira que vai ser boa, que eu vou receber aquele presente, mas, na verdade, o meu caráter não está sendo tratado, né? O meu caráter, né, não está sendo trabalhado por Deus. E o caráter lá dentro precisa ser trabalhado, né? Então, eu não quero só um comportamento bonito. Eu quero uma pessoa que tem uma motivação correta, né? E uma experiência onde ela vai aprendendo, onde ela vai sendo formada lá dentro dela. Isso é bem interessante. Isso é uma coisa que eu preciso aprender, que eu não, bem importante. Né? Que não é só por fora. Porque a gente pode ter pessoas... acho que é a parte do com alegria, né? Ela entender que aquilo é algo natural, é algo normal, é bom, né? Porque isso é muito não interessante. É só um dever. A gente vê casos de pessoas que corrigem a criança, por exemplo, mas ela continua com a mesma atitude interior, entende? Ela se levanta dali, mas ela não foi quebrantada. Ela não foi, né? Assim, ela não encontrou um lugar onde ela reconheceu por que ela está apanhando, por que ela está sendo corrigida, por que ela está, na verdade, recebendo aquela disciplina. Ela está só, né? Só ela sai dali, tudo bem. Você sabe aquela piadinha, né? Do menininho na escola, né? Que a professora mandou sentar e tal. Ele sentou, daí ele olhou para ela e falou, não, tudo bem, eu tô sentado por fora, mas por dentro eu continuo de pé, né? Então, quer dizer, não tratei ainda, eu só tô aqui obedecendo e eu acho que isso gera uma coisa muito ruim na criança, porque se não é tratado dessa forma lá dentro, o caráter, gera nela um pensamento assim, o dia que eu for adulto, eu vou fazer daí o que eu quiser fazer e eu não preciso mais
estar nesse lugar. Acho que gera uma certa rebeldia no coração dela, né? Então, ele vai planejando o dia que ele vai fazer, né? O que ele realmente queria fazer, que nunca foi permitido, mas na verdade não foi tratado lá dentro. Então, Agora, isso tem muito a ver com o exemplo, na verdade, Letícia, né? Porque a criança também Sim. não é só o que você está falando ali para ela, mas é o jeito que você está vivendo, as atitudes que você está mostrando para ela. E essas atitudes vão corroborar o que você está falando. E se elas não mostrarem isso, a criança acaba, na verdade, ela vai questionar um pouquinho ali para frente, né? Ela vai questionar isso, ela vai dizer, É verdade. como assim? Está falando para mim isso, mas está fazendo isso aqui? Então ela vai, na verdade, te questionar e ter uma atitude rebelde ali, né? Naquele instante, né? Mas, ó, eu queria que você deixasse aí 3 dicas de coisas que você sabe que Deus deu para você fazer, né? Você já falou muita coisa, contou a história da Chupeta, que foi bem legal, mas se você tivesse aí umas 3 dicas que você acha que você... Olha, puxa vida, eu acho que isso aqui eu tô vendo de Deus, assim, que é algo importante, que eu preciso passar para vocês aí. Se eu estivesse pregando a respeito disso, seria o que eu gostaria de ensinar. Fala aí. Bom, a primeira, eu penso assim, uma coisa que a gente faz muito aqui em casa com a Esther, a gente conta, na hora de dormir, a gente, né, faz a rotina para dormir e a gente conta uma história para ela na hora de dormir. Então a gente conta histórias bíblicas. Eu falo de Jesus, vou contando a história ela coloca uns nomes diferentes, né, nas histórias que ela identifica. A barriga do peixe grande, e a gente vai contando. E aí muitas vezes eu uso essas histórias para identificar com ela, para ela entender, às vezes, aquilo que a gente quer ensinar. Um exemplo. Teve um dia que ela estava com dificuldade de aprender que ela precisava dividir as coisas. Ela achava que, ela chegou e falou assim, que dividir era muito ruim, né? E aí a gente queria ensinar ela que dividir era bom, que Jesus pede pra gente dividir. Então a gente teve uma conversa com ela, e aí na hora de dormir, eu lembro que veio na minha mente a passagem da multiplicação dos pães. E eu comecei a contar. Falei assim, olha, tinha um menininho no meio da multidão e não tinha comida para ninguém, ninguém ia comer. E só ele tinha comidinha. Ele precisava dividir com as pessoas. Ele precisava doar aquilo. E aí ele ficou pensando, né? Deu uma incrementada para ela poder entender. Ele foi pensando naquilo, mas ele deu para Jesus. Jesus agradeceu a Deus e multiplicou para todo mundo aquilo. E aí sobrou um monte de comidinho, peixes, 5 pães, 2 peixinhos, e sobrou um monte depois. Por quê? Aquele menininho, ele dividiu. Ele pôde dividir e Jesus fez o milagre. Amém. Né? E aí isso ficou marcado. Quando ela chega e fala, mamãe, eu quero a história dos peixinhos. Quando ela fala a história dos peixinhos, é essa. E ela conta agora. Menininho, 5 pães, 2 peixinhos. Todo mundo tava com fome, ele dividiu. Então esse conceito do dividir entrou no coração dela. Através da passagem bíblica. É a Bíblia, é a palavra. Então a gente usa muito disso, né? Na hora de dormir, a gente tenta, às vezes, trazer a mensagem verdadeira para ela, na linguagem dela, que ela possa assimilar. Isso tem sido uma chave bem legal. Que legal. Uma segunda dica a gente usa, assim, que é uma coisa assim muito importante, é a parceria entre o casal, entre o pai e a mãe. Porque muitas vezes acontece da gente, se a gente não ter a comunicação correta, a criança leva a gente no papo, né? Ela consegue livrar a gente, não é? Então, eu lembro também uma situação que a gente fez, que a gente passou, que ela queria, acho que mexer no celular, e eu tinha dito que não. Aí ela foi pro André e perguntou, papai, eu posso mexer no celular? Aí ele viu que não tinha nada, ele deixou. Aí quando eu vi, eu falei, mas eu falei que não. Aí a gente entendeu, eu falei assim, opa, a gente tem que combinar alguma coisa. E aí a questão que a gente combinou foi assim, ó, quando ela vem perguntar, o que a mamãe falou? Ah, a mamãe disse que não. Ah, então é não. Ou quando ela vem pra mim, o que o papai falou pra você? Ah, o papai não falou nada, então eu posso dar uma ordem. Ou, né, então a gente sempre joga essa pergunta, eu e o André, pra gente poder tá alinhada, ela entender que o papai e a mamãe conversam e a gente tá alinhada, a gente segue o mesmo caminho. Dica, muito boa dica. Falta só 5 minutinhos, né? Dá a próxima dica tá, aí pra gente vou falar rápido.
E a última é assim, a gente não vai conseguir transformar nosso filho de um dia para o outro, né? Então, uma dica que eu ouvi há um tempo atrás e tenho conseguido colocar em prática é assim, é uma coisa por vez. Hoje eu quero que a Esther pare de chupar chupeta, então eu vou seguir nisso. Ela parou, então eu mudo a página, começo uma outra coisa. Legal. Identifico nela o que eu preciso fazer, porque senão muita informação na cabeça da criança e ela não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia. Então eu preciso entender que é um passo por vez. Importante. Eu entendo que ela passou por isso, deu certo, beleza, agora eu vou pro próximo. Deu certo, agora eu vou pro próximo. Sempre é um passo por vez. É uma dica que eu tenho colocado em prática e tem dado certo. Ai, boas dicas, excelentes dicas, Letícia. Muito bom. Essa coisa de tratar ponto por ponto, né? Primeiro uma coisa, depois uma outra coisa. Não adianta, é muita coisa. E quando eles são pequenininhos, é muita, né? Muita demanda. Assimila. É muito para assimilar, né? Muito legal. É verdade. Muito legal mesmo. Então, ó, a gente tá chegando no final. Olha, isso é super rápido. Não deu tempo nem da gente falar. Passa rápido mesmo. Eu tinha um monte de coisa escrita aqui para te perguntar, para ainda para falar mais umas coisas, mas olha só, tem 5 minutos aí. Queria que a gente orasse, abençoasse as mulheres de Deus que estão aí com a gente, que estão, né, educando seus filhos também. O que nós cremos é que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres íntegros, homens e mulheres salvos, homens e mulheres que vão realmente transmitir a presença de Deus, influenciar, né, essa geração. E eu creio que é o que Deus quer fazer nesses dias. Amém? Queria pedir para você fazer essa oração. Amém? Para a gente abençoar esse tempo. E você tem cachorro aí? Que eu tô ouvindo os cachorros gritando aí. Tô. Aqui, é meio perto, não tem onde colocar. Ele fica aqui agora. Amém. Vou tentar aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Senhor, eu quero orar e abençoar cada pessoa que está assistindo, Senhor, cada mãe, cada pai. Que o teu Espírito possa vir agora gerando, Senhor, essa responsabilidade, esse desejo de realmente gerar uma nova geração, uma geração que te glorifica, uma geração que te busca, uma geração que te ama. Mas para isso, Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor possa vir nos capacitando. Eu oro por capacitação do teu Espírito agora sobre a vida de cada um, Deus. Senhor, porque nós sabemos que não é fácil. É realmente uma responsabilidade, é realmente um desafio para nós, mas nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor está abençoando a vida de cada um, gerando essa capacitação, esse amor, ó Pai. Gere em nós, ó Pai, realmente pais que amam seus filhos, pais que educam e pais que ensinam seus filhos nos teus caminhos, Deus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida, obrigada. Obrigada por estar junto com a gente aqui. Obrigada eu. Né? Por compartilhar, foi muito bom. Eu creio que você está levantando uma mulher de Deus, uma mulher cheia da presença do Senhor, realmente uma princesa, né? Que vai saber, né, andar nos caminhos do Senhor e servir com muita graça, com muita presença de Deus na vida dela. Obrigada, viu? Beijo. Amém. Obrigada eu, pastora, pelo convite. Um beijo. Amém. Gente, que legal, né? Quem foi abençoado? Eu tenho certeza que você foi muito abençoada. Porque a gente conversou sobre coisas práticas, coisas simples, coisas possíveis da gente fazer e os dilemas de quem tem um filho pequeno, né? Quais são as suas dificuldades e que você pode realmente educar seus filhos para a glória de Deus. No meio desses dias, Deus vai levantar você como uma mulher de Deus para levantar varões, levantar mulheres cheias da unção e da sabedoria do Espírito Santo. Na palavra do Senhor, o Senhor vai te dar graça. Amém? Isso vai ser tremendo, em nome de Jesus. E quinta-feira a gente está aqui com uma convidada mega, super especial, né? E você vai saber, e vai ser uma bênção. A gente vai conversar sobre saúde integral na quinta-feira, às 17 horas. Então a gente está fazendo 2 dias na semana, na terça e na quinta. E a semana que vem eu volto de novo com mais uma pastora aliançada para compartilhar com a gente aqui, que vai ter um coração tremendo para compartilhar com vocês também, coisas novas, e você vai ser super abençoada.
O Senhor te abençoe, querida. Em nome de Jesus, os queridos que estão conosco, graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém.